Graça e paz, meus amigos e minhas amigas. Quero compartilhar neste vídeo com você uma mensagem para nossa reflexão. E a mensagem que eu quero compartilhar com você se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 58, no versículo de número 10. Que vai dizer assim, a minha tradução é a King James, talvez a sua seja a NVI, Almeida, revisada e corrigida, mas o sentido é o mesmo, o propósito é o mesmo, que é o foco dessa mensagem, que é nós revermos as nossas atitudes. Se encontra escrito assim no versículo 10 do capítulo de número 58, vai dizer: E se tu deleitares tua alma para o faminto e satisfazeres a alma aflita, então a tua luz crescerá dentre as trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e satisfará a tua alma na seca, e dará vigor aos teus ossos, e tu serás como um jardim regado e como um ribeiro de águas, cujas as águas não faltam. O interessante é que nós vemos aqui nesse texto, que nós acabamos de ler, o Senhor fazendo uma promessa para os seus filhos. O Senhor vai dizendo que se nós deleitarmos a nossa alma ao faminto e satisfazer a alma aflita, aí ele vai fazer uma sucessão de promessas aqui para mim e para você, que seremos como luzes acesas nas trevas, que a nossa escuridão será como o raiar do dia ao meio-dia, e teremos os nossos ossos revigorados, seremos como jardins plantados e cuidados, e como ribeiros que a água jamais seca. É muito lindo ver essas promessas ao qual o Senhor nos está fazendo para mim e para você. Mas, como toda a palavra do Senhor, tem um princípio, tem um propósito, tem um porquê e tem um mais. E o mais nós vamos ver no versículo 1 do mesmo capítulo de número 58, o Senhor vai chamar o profeta Isaías a clamar em alta voz. Ele vai dizer, clama em alta voz e não poupe, entregue a tua voz como uma trompete e mostra ao meu povo a transgressão dele e a casa de Jacó o seu pecado. Você vê que o Senhor começa o texto do capítulo 58 chamando o profeta Isaías a repreender as ações do povo de Deus, do seu povo, a casa de Jacó. Porque o que estava acontecendo, meu querido, minha querida? O povo estava jejuando, o povo estava entregando sacrifício, o povo estava buscando a presença de Deus e a sua justiça e clamando pela sua justiça, sendo que estavam deixando a desejar e oprimindo os órfãos, as viúvas, os necessitados e os aflitos. O Senhor vai chegar a dizer, é esse tipo de sacrifício que eu quero? É esse tipo de adoração que eu procuro? A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor está a procurar os verdadeiros adoradores que amem, que o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa que nós temos que despertar com essa mensagem é o quê? É ser verdadeiro. É reconhecer que precisamos mudar, que precisamos do Senhor Jesus Cristo. E buscar a sua justiça, buscar o seu reino em primeiro lugar. Estamos muitas das vezes, como o Tiago vai narrar em sua carta, que pedindo e não estamos recebendo porque estamos pedindo mal. Porque qual tem sido o motivo do teu clamor, da tua oração, do teu jejum, do teu sacrifício? Eu costumo dizer que Deus, ele não financia pessoas, ele patrocina e investe em propósitos. O que tu tem orado a Deus, o que tu tem buscado em Deus, qual é o resultado dessa tua oração? Quantas vidas vão ser alcançadas com aquilo que você está pedindo a Deus? O Senhor está fazendo essa promessa, mas ele fala primeiro vocês têm que rever os conceitos. Vocês estão fazendo sacrifícios de tolo. Estão fazendo sacrifícios que eu não peço. Quando vocês deixam de fazer aos órfãos, aos meus pequeninos, estão deixando de fazer para mim. Mas vivemos uma geração tão egoísta, tão amante de si mesma, tão presunçosa, como a palavra vai dizer no versículo 9. Olha o que o Senhor vai dizer no versículo 9 desse capítulo. Então tu chamarás o Senhor e o Senhor responderá. Tu clamarás e ele dirá, aqui estou.
Aí, olha o que ele vai dizer. Se tu removeres do meio de ti a opressão, o dedo ameaçador e o falar arrogante. Olha o que o Senhor está te fazendo muitas... O Senhor, ele quer te dar bênçãos na sua vida. O Senhor, ele quer que você venha prosperar, tanto fisicamente, quanto espiritualmente e materialmente também. Mas antes ele fala assim, ó, tira de ti o dedo opressor, tira de ti a opressão, tira de ti o dedo opressor, aquele dedo que só vive apontando, que só vive julgando, só vive condenando. E afasta de ti a fala arrogante. Que fala arrogante é essa, presbítero Fabiano? É fala que você, só eu sei, só dá certo se eu estiver junto. Ó, eu também passo problema, então somos dois. Se você tem problema, eu também tenho. Falas arrogantes. Falas que mais afastam do que aproximam, do que atraem. O Evangelho, por mais que seja uma mensagem de renúncia, de arrependimento, ele tem que atrair. As pessoas têm que olhar para a minha vida, para a sua vida, e sentir desejo de querer estar na presença de Deus. O povo aqui estava clamando, estava buscando a Deus. Ele vai falar aqui, ó. Contudo, eles, no versículo 2, olha o que Deus vai falar, ó. Eles me buscam diariamente, eles têm prazer em conhecer os meus caminhos. Como uma nação que faz justiça e não abandonou os estatutos de Deus. Eles me pedem estatutos de justiça. Eles sentem prazer em aproximar-se de Deus. Olha só, não parece ser perfeito. Não, esse povo não tem pecado. Por que o Senhor está repreendendo eles? Aí, olha o que o Senhor vai continuar dizendo. Por conseguinte, não temos jejuado. Olha, isso aqui é o povo falando para Deus. A oração do povo para Deus. Olha o que o povo estava dizendo para Deus. Por conseguinte, nós não temos jejuado. E eles dizem, e tu não nos vê? Por conseguinte, temos nós afligido a nossa alma, e tu não a tomas conhecimento? Eis que no dia dos vossos jejum, vós, olha já o Senhor dizendo para ele, eis que no dia dos vossos jejum, vós encontrais os vossos próprios desejos, extorqui os vossos trabalhadores. Olha o que o Senhor está dizendo para ele, ó, vocês estão fazendo isso tudo, mas no dia que vocês apresentam o jejum, apresentam o sacrifício, vocês estão buscando por seus próprios desejos e estão extorquindo os trabalhadores. Eis que vocês jejuam por rixam e discussões, para afligir com punho de perversidade. Vós não jejuareis como fazeis neste dia, para fazer a voz ouvir do alto. Eles estavam querendo a presença de Deus, buscando a presença do Senhor, mas longe do que Deus queria. Não é assim muitos de nós nos nossos dias? Olhamos somente para os nossos próprios problemas, buscamos os nossos próprios prazeres e deixamos de fazer aquilo ao qual o Senhor nos mandou fazer por esta terra, que é ir de pregar o seu evangelho para toda criatura. Mas a nossa pregação tem que ser muito mais com exemplo do que com palavras. O que eu faço, o que você faz, o que nós fazemos com atos e atitudes é o que vai definir de como as pessoas vão receber este evangelho. Será que você é aquele que pedir, mas não dar-se-vos-á? Busca e não deixa que Deus te use? Tem retido aquilo que Deus tem te dado para abençoar outras vidas? Meu querido, é momento de reflexão. É momento de despertamento para a minha vida e para a sua vida. Quer ser como um ribeiro que não falte água? Quer que a sua luz brilhe entre as trevas? Quer que Deus fortaleça os teus ossos? Reveja os seus conceitos hoje. Peça a direção ao Espírito Santo. A palavra vai dizer, se você pode fazer o bem e não faz, você peca. E é pior do que o infiel. Pense nisso.